Pedrão, que história é essa do Flamengo contratando jogador de graça? Me explica isso. Vamos abordar esse tema aqui. Tem informação sobre o Wendel, tem informação sobre Pedro, tem informação sobre o Braz tirar um coelho da cartola e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moral de sempre. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, a tua inscrição ajuda demais no crescimento do canal. Então clica aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Belezinha? Se inscreveu? De verdade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e as arestas estão aparadas, meu querido. Hoje o atacante Pedro vai se representar normalmente ao CT Ninho do Urubu para iniciar os preparativos para o confronto contra a equipe do Olímpia na próxima quinta-feira às 9 da noite, às 9h30 da noite, diretamente do Maracanã. Tudo normal, às 9 da noite, tá? E aí, o que acontece? Ontem rolou uma reunião entre os empresários do Pedro, o Márcio Gilguini e Gustavo Barros, são os dois que cuidam da carreira do Pedro. E o pai do Pedro, o seu Marcos, também participou, né, o xará do Marcos Braz, participou dessa reunião, junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Após esse encontro, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Braz, seguiu para a casa do Pedro, onde conversou com o Pedro e com os familiares do Pedro. Depois das duas reuniões, as partes definiram que o jogador voltará normalmente aos treinos hoje, nessa terça-feira. Não houve debate sobre punições a Pedro pela ausência na atividade da segunda-feira, beleza? Então a punição parece só vai ocorrer por ele ter recusado o aquecimento realmente, né? E aí, eu quero até elogiar o Marcos Braz por essa condução, por esse jogo de cintura, por ter ido à casa do jogador, que esse é o papel do vice-presidente de futebol do Flamengo. Tratar, contornar a situação e melhorar o clima, tá? Os encontros ocorreram após Pedro faltar o treino, né? Enfim, todo mundo já sabe dessa situação. E o negócio é o seguinte, gente, muita gente aí da imprensa paulista, né, querendo falar que porque o Pedro vai pro Palmeiras, e nada disso existe. Eu vi lá o pessoal, porque o Corinthians tem um plano para contratar o Pedro. Não existe nada disso, tá? E outra, na matéria do GE, o Caemota informa que o Pedro não foi o único que pediu para não aquecer, tá? Durante uma partida de Copa Libertadores, tá aqui, ó, o lateral direito Varela também se recusou a ir para o aquecimento. Então são justamente aqueles atletas com menos minutagem que o Sampaoli. E aí o caso do Varela é ainda pior, né? Porque o Varela não entra nunca. Ele foi entrar aí no jogo contra a equipe do Grêmio, né? Mas ele nunca entra nos jogos, nunca é escolhido para, de repente, jogar uma partida ali de Campeonato Brasileiro e coisa e tal. E aí o Varela também se recusou a ir para o aquecimento durante uma partida de Copa Libertadores, relata o Caemota. Só que aí, em relação ao Varela, ele não pode cometer esse ato de indisciplina, tá? Em não ir para o aquecimento. Mas digamos assim que o Varela, ok, esse não joga. O Pedro não, gente. O Pedro, tá aqui, o Datafoot Brazilian Stats, pegou a média de minutagem do Pedro com o Sampaoli e pegou a média de minutagem do Pedro com o Dorival. A média de minutagem do Pedro com o Sampaoli são 60 minutos, ponto 75 de média. Com o Dorival eram 60 minutos, ponto 87 de média. Então a média de minutagem bem próxima, bem parecida, né? Então ele também nunca entra. Nesses jogos recentes, realmente ele não vem entrando. Inclusive, eu falei aqui no canal, o Gabigol tava mal contra o Galo, tava mal contra o América Mineiro, dava para ele ter botado o Pedro no jogo. Nisso aí eu até concordo. Nos últimos jogos, você pegar a trajetória toda do Sampaoli no Flamengo, não é bem assim que a banda toca, tá? Galera, vamos lá, ó. Já elogiei, né, a questão da condução do Flamengo, inclusive tá rodando um vídeo aí nas redes sociais da Flá TV em que o Felipe Luiz fala que para ele ser titular, ele tem que convencer o Sampaoli
que ele pode ser titular, que ele não vai entregar os pontos, que ele quer continuar sendo titular do Flamengo. E aí, eu não sei de quando é esse vídeo, né? Você corre lá na Flá TV, você vai conferir esse vídeo. Fizeram um corte do vídeo, postaram aí nas redes, tá bombando esse corte do Filipe Luiz. Não sei se vocês já acompanharam, mas se o Filipe Luiz fala isso, é porque ele já percebeu que há ali, né, uma insatisfação, sobretudo daqueles que não jogam com o Sampaoli, tá? Mas vamos lá, parabéns ao Filipinho por ter dado essa declaração. Grande Filipe Luiz, um dos líderes, né, desse elenco do Flamengo. E aí, apesar de a situação ser contornada, amanhã, quer dizer, hoje, durante o treino, deve acontecer, muito provavelmente, uma conversa do Sampaoli com o Pedro. Por quê? Para lavar a roupa suja. Porque é óbvio que a relação do Pedro com o Sampaoli não é boa. Então, isso também deve rolar hoje durante o treino para parar de vez tudo que é problema, porque o foco é quinta. Quinta tem jogo, meus amigos. Quinta tem Olímpia, Copa Libertadores, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. E aí, o Sampaoli publicou uma foto nas redes sociais, né, ele passando pela zona mista, né, lá na rede das fotos, né, na rede vizinha que o pessoal fala, e escreveu o seguinte, vou ler aqui a publicação do Sampaoli. Quinta-feira será na nossa casa. Muito tempo já sem ir ao Maraca, escreveu o Sampaoli. Então é isso aí, tem que virar essa chavinha, esquecer os problemas e focar na quinta-feira contra a equipe do Olímpia, tá? Inclusive, eu quero desmentir uma situação aí, tá rolando um print aí do Filipe Luiz pelas redes sociais, dizendo que como se o Filipe Luiz tivesse comentado na foto do Pedro que ele não joga com os dentes, que ele joga com o pé, bora treinar. E aí, gente, eu sei que o Filipe Luiz é brincalhão e coisa e tal, mas ele não digitou isso pro Pedro, tá, gente? Até porque não ia ser momento pro Filipe Luiz digitar um troço desse. Então isso aí não é verdade. Sei que a maioria das pessoas sabe, né, que é fake, o pessoal monta ali a imagem, mas falar o óbvio às vezes é necessário. Então só para desmentir de vez essa situação do print do Filipe Luiz. Ele é brincalhão, mas é claro que ele não é brincar com isso. Bom, saindo um pouco dessa questão de bastidores do Flamengo, vamos entrar agora nas finanças do clube, gente, um valor irreal que o Flamengo já tem de receita só até o meio do ano. Olha isso aqui, a matéria do Igor Siqueira, ele que escreve lá pro All Sport. Flamengo fatura em 6 meses de 2023 mais do que 16 clubes da Série A faturaram durante todo 2022, ou seja, um semestre para o Flamengo, tá? Rendeu mais grana do que um ano inteiro para vários clubes do futebol brasileiro. Olha isso aqui, meu camarada. Se liga. O Flamengo registrou 582 milhões de receita bruta no primeiro semestre até o dia 30 de junho. São 144 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Olha isso. Olhando para o resultado dos outros clubes na temporada passada, a receita do semestre rubro-negro só não é maior que o faturamento anual de Palmeiras, 791 milhões, de Corinthians, 737 milhões e do São Paulo, 661 milhões. Mesmo assim, um semestre do Flamengo é bem próximo ao que é um ano de faturamento no São Paulo. E é próximo também ao faturamento do Palmeiras. É um negócio assim assustador. Olha só, o Flamengo fechou o primeiro semestre com superávit, digamos assim, o lucro, tá? De 41 milhões e 500 mil reais. No mesmo período do ano passado, o clube registrou 19 milhões e 700 mil reais de saldo positivo. O desempenho financeiro do Flamengo mantém muito viva a perspectiva de superar pelo terceiro ano consecutivo a barreira do 1 bilhão de reais em receitas ao final de 2023. Dos 582 milhões de receita bruta do Flamengo, o Flamengo foi responsável por 520 milhões. Os outros 62 vieram do clube social e também dos esportes olímpicos. E aí, tem até aqui, né, no relatório de finanças do Flamengo, que as vendas de jogadores do Flamengo não estava previsto, por exemplo, para vender o Matheus França. A partir do momento que o Flamengo vende
o João Gomes já tinha batido a meta com venda de jogadores. Eu acho que a meta era 60 milhões, vender 60 milhões. E aí vende o João Gomes e aumenta ainda mais essa questão. Vende o Matheus França e aumenta ainda mais essa questão do dinheiro. Então o Flamengo nesse momento está com bala na agulha para correr até quarta-feira para trazer alguém para compor esse elenco do Sampaoli, tá? Vamos prosseguir aqui com o raciocínio. Inclusive, mais grana pingando no Flamengo. Tá aí, o Flamengo vai receber 250 mil dólares, cerca de 1.204.000 reais da Major League Soccer pelas metas atingidas do Meia Max, atuando pela equipe da MLS do Colorado Rapids. Então, mesmo que pouco para o Flamengo, mais grana pingando nos cofres do Flamengo, tá? Galera, vamos entrar agora na questão do mercado de transferências, pessoal. Teremos aí o final da janela amanhã às 19 horas, horário de Brasília. Vamos atualizar a situação do Wendel, que a gente já havia comentado ontem com vocês, que o Flamengo aumentou a proposta para 18, mas o Napoli chegou no mesmo momento com a proposta de 25, o Zenit prefere vender para o Napoli, mas a vontade do Wendel segue sendo voltar para o Brasil, tá? Ele quer porque quer voltar a jogar no futebol brasileiro. Hoje terá mais uma reunião, mais uma rodada de negociações. O empresário do Wendel está lá na Rússia para tentar sacramentar essa compra. Tá difícil, tá complicada, os russos estão enrolando. O Vene Casagrande até traz aqui, ó, a contratação do Wendel está cada vez mais distante e praticamente inviável. O Zenit está dificultando ao máximo a negociação. A diretoria do Flamengo está praticamente jogando a toalha do negócio. Não jogou ainda, mas está quase jogando, meu parceiro. Então, vamos ver se depois dessa nova rodada de negociações que a gente vai ter hoje, se a gente vai ter um desfecho positivo ou negativo. E aí, se bater 19 horas, horário de Brasília, não tem como mais o Wendel vestir a camisa do Flamengo. Vai lembrar que o Zenit é muito duro nas negociações e eles vão querer tirar cada centavo do Flamengo. Eles sabiam já da situação que envolvia Flamengo e Pedro e por isso pediram Pedro, pediram Vitor Hugo. Eles sabem que o Flamengo vendeu o Matheus França, então tá com mais grana ainda. Sabem desse faturamento do Flamengo que eu acabei de falar, então eles vão querer... na cabeça deles o Flamengo está desesperado. A janela dos caras vai fechar, vamos tirar o máximo de grana deles, mas o Flamengo não pode dar mole. Se chegou numa quantia que é o limite, não dá mais, sai do negócio e aí vai buscar outro jogador. Mas Pedrão, como é que vai buscar outro jogador se a janela de transferências vai fechar na quarta? Realmente, o Flamengo tá desesperado, Pedrão. O Flamengo tem que pagar o que for pro Zenit. Calma que não é bem assim e a gente vai chegar lá. Outra coisa, a janela fechando não significa que atletas não podem deixar o Flamengo. Até porque a janela dos principais clubes da Europa vai até o dia 1º de setembro, tá? Não fecha dia 2 de agosto. Então, para saída, pode... Fora a janela da Arábia Saudita, que está aí contratando um monte de gente, que fecha no dia 20 de setembro, ou seja, mais longo ainda. Então, possibilidade de saída, mesmo após o dia 2, existe. Beleza? Mas vamos embora, vamos prosseguir com as notícias aqui. O Caê Mota, durante a sua participação no podcast do GE Flamengo, ele juntamente com a Letícia Marques, comentou que o Flamengo está analisando o mercado de jogadores que estão sem contrato, que não possuem contrato, não possuem vínculo com nenhum clube do futebol mundial, e aí seria uma brecha para o Flamengo acertar a contratação desses jogadores. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Quando o Flamengo traz o Vidal não estava mais na Inter.
Ele estava sem contrato, então mesmo, eu não lembro se a janela estava aberta, se estava fechada, mas mesmo que a janela estivesse fechada, o Flamengo poderia trazer o jogador. O problema da janela é quando o jogador está num determinado clube e aí tem que rescindir lá e depois vir para cá. Aí, só com a janela internacional de transferência aberta, no caso de jogadores que estão no exterior, para vir para jogar no Flamengo. Aí, eu sei que você vai me perguntar, Pedrão, mas quais são os atletas, quais são as possibilidades do Flamengo nesse mercado de jogadores sem clube? Só deve ter bagre. Se o cara não tem clube, o cara não serve pro Flamengo. Não é bem assim. Vou citar aqui 4 jogadores e entre esses 4 atletas, o Flamengo tem interesse. Por exemplo, Alexis Sanchez, que estava lá no Olympique de Marseille, está livre no mercado, trabalhou com o São Paulo na seleção chilena, foi campeão do São Paulo da Copa América, jogou a Copa do Mundo 2014 com o São Paulo, está livre no mercado, pode ser uma pedida do São Paulo. Roberto Pereira, argentino, 32 anos, se eu não me engano, foi para a seleção da Argentina também, conhece o São Paulo. Dimitri Payet, o francês, cracaço de bola, tudo bem, já está na idade, que era do Olympique de Marseille, trabalhou com o Sampaoli também na equipe do Olympique de Marseille, está livre no mercado, tem 36 anos de idade. E também temos a possibilidade de Manuel Lanzini, jogador de 30 anos de idade, recentemente estava na equipe do West Ham da Inglaterra, atuava com o cria Nindrubu, Lucas Paquetá, se eu não me engano eles são amigos. O Sampaoli conhece o jogador, não conhece por ser apenas compatriota. O Sampaoli convocou o Lanzini para a Copa do Mundo de 2018, é verdade, quando o trabalho do Sampaoli foi horroroso na seleção da Argentina, mas ele atuou com o Lanzini na Copa do Mundo de 2018. O Lanzini é uma revelação da equipe do River Plate, tá? Ele já atuou na equipe do Fluminense também, ele sai do River Plate, vai para o Fluminense, ganha um certo destaque, depois é vendido para fora, estava na equipe do West Ham, a equipe da Premier League não renovou o contrato do Lanzini, que tem apenas 30 anos de idade, e o Lanzini nesse momento está na alça de mira de contratação do Flamengo. Tá aqui, quem traz a notícia é o Jornal Lance, rapaziada. O Jornal Lance traz a notícia através da jornalista Paula Matos, que é a setorista do Flamengo no Jornal Lance, e ela traz a seguinte informação. O rubro-negro sondou a situação de Manuel Lanzini. O jogador de 30 anos está sem clube desde o final do seu contrato com o clube londrino, clube de Londres, óbvio. Sendo assim, uma oportunidade de mercado, já que chegaria sem custos. Além disso, o argentino poderia acertar com o rubro-negro carioca após o fechamento da janela de transferências. Aí, no caso, o Flamengo teria até o dia 25 de agosto para ter o Lanzini. Mas por que até o dia 25 de agosto, Pedrão? Tem prazo? Tem prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro. Inscrições no Campeonato Brasileiro só podem ser realizadas até o dia 25 de agosto. E aí tem prazo de inscrição da Copa do Brasil, tem um prazo de inscrição da Libertadores, o que inviabilizaria essa contratação mais à frente, tá? E aí, na minha opinião, o Lanzini é um meia, tá, gente? Só pra quem não conhece, né, a gente fala do jogador, acaba não falando. O Lanzini é um meia, ele é um meia armador clássico, tá? Não é um volante, é diferente da situação do Wendel, ele é mais um... não vou comparar, né, mas é mais um De Arrascaeta, mas o De Arrascaeta, evidentemente, é melhor que o Lanzini, apesar dele ter atuado lá na Premier League, e seria o tão sonhado, digamos assim, reserva pro De Arrascaeta. É um jogador muito habilidoso, tem um bom chute, tem um bom passe, é claro, não é cracaço do futebol mundial, senão continuaria lá. E aí, tem 3 fatores positivos do porquê o Flamengo contratar o Lanzini. Técnico, pois é de fato um bom jogador, técnico e já conhece o trabalho, né, do Sampaoli, já trabalhou com ele. Financeiro, porque está sem contrato, o Flamengo não teria que gastar dinheiro, ele viria de graça, é claro, tem luvas, tem salário, aquela coisa toda. E moral, por quê? O River Plate, que negocia a volta do Lanzini, faz dias está interessado. Lembra que o River não quis negociar o De La Cruz com o Flamengo? Se vai o Flamengo e contrata, dá um balão, dá um chapéu no River, né? Devolveria meio que a não venda do De La Cruz. Ainda tem isso.
né? E o River pode ser rival adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores. Então enfraqueceria também esse possível adversário. Eu acho uma boa contratação, tem que ver se o Flamengo vai seguir em frente. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe o seu like, tamo juntão, Soluções Rubro-Negras.